Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 114 da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na aula de hoje, aula interessantíssima, fascinante para o nosso aprendizado. Veremos a história do senhor Benoit. O senhor Benoit, ele é um espírito que se apresentou espontaneamente ao médium sob o nome de Benoit e disse ter morrido em 1704 e suportado horríveis sofrimentos. Essa mensagem foi dada em Bordeaux em março de 1862. Muito instrutivo, muito mesmo. Prestemos muita atenção no que se desenrola. Bom, que éreis quando vivo? Resposta: monge sem fé. A falta de crença foi a vossa única falta? Basta para arrastar os outros. Podeis nos dar alguns detalhes sobre a vossa vida? A sinceridade da vossa confissão ser-vos-á em conta. E olha só a resposta. Aí ele faz uma descrição de quem ele era, né? Sem fortuna e preguiçoso, eu escolhi as ordens, não por vocação, mas por ter uma posição, mas para ter uma posição. Inteligente, fiz para mim um lugar. Influente, abusei do poder. Vicioso, arrastei para as desordens aqueles que eu tinha a missão de salvar. Duro, persegui aqueles que tinham a coragem de censurar os meus excessos. Os empate, né, os em que viviam em paz, encheram-se com as minhas solicitudes. A fome torturou muitas vítimas, seus gritos frequentemente eram extintos com violência. Desde então, expio e sofro todas as torturas do inferno. As minhas vítimas atiçam o fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciadas me perseguem. A sede irrita os meus lábios ardentes, sem jamais aí deixar cair uma gota refrescante. Todos os elementos se obstinam contra mim. E olha que interessante, como sempre, orai por mim. A eficácia da prece, a necessidade da prece, a rogativa pela prece. Quarta questão, né? As preces que são feitas para os que morrem vos devem ser atribuídas como aos outros? Resposta: credes que elas sejam bem edificantes. Elas têm para mim o valor daquelas que eu simulava fazer. Não cumpri as minhas tarefas, delas não encontro o salário. Veja bem, olha só a confissão, né, de um monge, né, cujas preces eram só da boca para fora, e ele mesmo agora está sentindo na alma o bem vivificante da prece feita de coração àqueles que mais necessitam. Né? Que interessante. Quinta questão. Nunca vos arrependestes? Resposta: há muito tempo, mas não veio senão depois do sofrimento. Como fui surdo aos gritos de vítimas inocentes. O mestre é surdo aos meus gritos. Justiça. Olha só, ele entendendo que negligenciou e dizendo que agora o próprio Cristo, né, o mestre Jesus, é surdo às rogativas dele. Sexta questão. Reconheceis a justiça do Senhor, confiai-vos à sua bondade e rogai para que vos ajude. Resposta: os demônios uivam mais alto do que eu. Os gritos que afogam na minha garganta, eles enchem a minha boca com breu fervente. Eu o fiz grande, e aí ele para, né? E o espírito não pôde escrever a palavra Deus, né? Trata-se de uma psicografia, muito obviamente. Aí vem a sétima questão. Não estais ainda bastante separado das ideias terrestres para compreender que as torturas que suportais são todas morais? De novo, nada físico, ele não tem mais um corpo, não é? Resposta: eu as suporto, as sinto, vejo os meus carrascos. Todos têm um rosto conhecido, todos têm um nome
que retine no meu cérebro. É a cobrança, a angústia do arrependimento, do remorso, né, que leva à loucura, inclusive. Oitava questão. O que pôde vos empurrar para todas essas infâmias? Resposta: os vícios dos quais estava imbuído, a brutalidade das paixões. Vejam bem. Nona questão. Nunca implorastes a assistência dos bons espíritos para vos ajudarem a sair dessa posição? Resposta: eu não vejo senão os demônios do inferno. Décima questão. Deles tinhais medo quando vivo? Resposta: não, nada. O nada era a minha fé. Os prazeres a todo preço eram o meu culto. Divindades do inferno não me abandonaram. Eu consagrei-lhes a minha vida. Elas não me deixaram mais. A consciência de que a vida que ele tomou para si como modo de vida o levou a esse desiderato, a esse fim, né, a essa conclusão. 11ª questão. Não entrevedes um fim para os vossos sofrimentos? Resposta: o infinito não tem fim. 12ª questão. Deus é infinito em sua misericórdia. Tudo pode ter um fim quando Ele o quer. Resposta: se eu pudesse querer. Ou seja, ele ainda está fraco, ele ainda não está obstinado de se realmente quer mudar, né? Mais de um século depois da sua morte, né? Lembrando isso. 13ª questão. Por que viestes vos inscrever aqui? A resposta: eu não sei como, mas quis falar como queria gritar para aliviar. E aí prestemos atenção que daqui a pouco nós vamos ter uma aula de mediunidade, uma verdadeira aula sobre mediunidade. 14ª questão. Os vossos demônios não vos impediram de escrever? Resposta: não, mas estão diante de mim. Me esperam, por isso não gostaria de acabar. Olha só, ele vendo na própria reunião um escape. E aí, olha só, que aula, gente, sobre psicografia, sobre, não psicografia direta, mas sobre a mediunidade em si. A partir daqui, vejamos bem. 15ª questão. É a primeira vez que escreveis assim? Sim. Sabeis que os espíritos podem se aproximar assim dos homens? Não. Como, pois, pôde compreendê-lo? Eu não sei. Olha só, esse espírito está lá, mas ele não faz a menor ideia de como está ocorrendo, por que está ocorrendo, de que maneira está ocorrendo. 16ª. Que sentistes para vir perto de mim? É o médium, né? O médium perguntando. Um entorpecimento dos meus terrores. Olha, quando ele se aproximou do médium, a realidade terrível em que ele estava imerso começou a se esvanecer, por assim dizer. 17ª. Como percebestes que estáveis aqui? Resposta: como se desperta. Olha só, é como se ele estivesse numa loucura, num devaneio, num mundo todo irreal. E aí ele despertou, né? 18ª. Como fizestes para vos pôr em relação comigo, né? Ou seja, como se deu a conexão? Resposta: eu não compreendo. Mas não sentistes tu? Olha só, a relação, a comunicação, a conexão é de ambos, né? E olha a perspicácia do espírito. Eu não entendo, mas você não sentiu? Muito interessante. 19ª questão. Não se trata de mim, mas de vós. Tratai de dar-vos conta de que fizeste nesse momento quando eu escrevo. Resposta: és o meu pensamento, eis tudo. Olha só, tá vendo? O espírito ele não pode escrever porque ele não tem mão. O espírito desencarnado, obviamente, ele não pode falar porque ele não tem boca, ele não tem membranas vocais, mas ele pensa. Ele pensa, e olha só, ele pensa, transmite esse pensamento para o médium, e o médium dá conta de expandir, materializar esse pensamento, quer seja na escrita, quer seja na audiência, quer seja na vidência. Muito interessante.
20ª questão. Não tivestes a vontade de me fazer escrever? Olha só. Não, sou eu quem escreve, tu pensas por mim. Olha a inversão, não é? A inversão. A mediunidade, né, a característica mediúnica da psicografia é do espírito do médium, não é do espírito desencarnado. Mas a conexão é tão real, é tão perceptivamente física, que o próprio espírito sente que é ele que está escrevendo. Uma vez que no momento da escrita, ele realmente toma a mão do médium para escrever. No caso da escrita mecânica, que é esse o caso, né? Muito interessante. 21ª. Tratai de vos dar conta dos bons espíritos que vos cercam, nisso vos ajudarão. Percebe aqui agora, né, que entra a orientação fraterna. E a resposta: não, os anjos não vêm para este inferno. Tu não estás sós? Resposta: vede tu não estás sós? Vede ao vosso redor. Resposta: sinto que me ajudam a pensar em ti, tua mão me obedece. Eu não toco em ti e eu te tomo, não compreendo. De novo, o mecanismo da mediunidade sendo exercido e muito claramente o espírito não faz, o espírito comunicante, no caso, não faz a menor ideia do que se está passando. 22ª questão. Pedi assistência de vossos protetores, iremos orar juntos. Queres me deixar? Olha aí, o espírito já está sentindo que já está na hora de ele evadir-se, né? Então ele já percebe, ó. Queres me deixar? Fique comigo, eles vão me retomar, peço-te isso, fica. Olha o lamento, a angústia, o desespero do espírito. E aí a assertiva, a rigidez, mas com muito carinho, mas a conscientização, quando da seguinte fala: eu não posso permanecer, o médium explicando, né? Eu não posso permanecer por muito tempo. Retornai todos os dias, oraremos juntos e os bons espíritos vos ajudarão. Sim, quero a minha graça, pedi por mim e eu não posso. Muito interessante. O espírito ele termina assim, totalmente perturbado, totalmente incomodado, um sofrimento muito grande, mas olha a assistência, todos os dias, não é só uma vez por semana não, isso me chamou a atenção, muito interessante. Bom, agora o que se segue é uma comunicação do guia do médium, né? O guia do médium para o próprio médium, né? E o guia do médium, ele se expressa da seguinte forma: coragem, meu filho, ser-te-á concedido o que pedes, mas a expiação ainda está longe de terminar. As atrocidades que cometestes são sem... Aliás, perdão, aqui é uma comunicação do guia do médium, falando comunicando-se ao espírito comunicante, né? Ao senhor Benoit, né? Então, coragem, meu filho, ser-te-á concedido o que pedes, mas a expiação ainda está longe de terminar. As atrocidades que cometeste são sem nome e sem número, e és tanto mais culpado, porque tinhas a inteligência, a instrução e a luz para te guiar. Faliste, pois, com conhecimento de causa. Também os teus sofrimentos são terríveis, mas com o socorro da prece, vê a prece de novo e vê a responsabilidade que se tem quando se tem o conhecimento, quando se já viu a luz. Eu costumo chamar de ensinamento do tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e conhecimento é poder, e sendo mais claro, a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Bom, com o socorro da prece, eles te abrandarão, porque verás o fim possível e a esperança te sustentará. Deus te vê no caminho do arrependimento. Ele deu a graça de poderes te comunicar, a fim de que sejas encorajado e sustentado. Pensa, pois, frequentemente nele, em Deus, né? Que bonito. Deixamo-lo contigo para fortificar
se nas boas resoluções que poderás tomar com a ajuda de seus conselhos. Ao arrependimento sucederá nele o desejo da reparação. Agora aqui é ao médium, tá? Agora aqui é o guia do médium conversando, por assim dizer, com o médium, tá? E ele termina assim, ó: deixamo-lo contigo para fortificar-se nas boas resoluções que poderás tomar, com a ajuda de teus conselhos. Ao arrependimento sucederá nele o desejo de reparação, da reparação. Será então que ele mesmo pedirá uma nova existência sobre a terra, para praticar o bem no lugar do mal que fez, o quanto Deus estiver. Para praticar o bem no lugar do mal que fez. E quando Deus estiver satisfeito com ele e vê-lo bem fortalecido, falo-á entrever as divinas claridades que o conduzirão ao ponto da salvação, e recebê-lo-á em seu seio como o filho pródigo. Tem confiança, nós te ajudaremos a cumprir a tua obra. Que bonito encorajamento para o médium, né? O médium que com certeza, num processo de empatia, sente as dores do espírito, comove-se com a situação dele e muito reflete. Bom, o Guia do Médium intitulou-se assim como Paulan. Bom, tem só uma nota aqui, lembrando que nós estamos na parte da evocação dos espíritos criminosos arrependidos. E tem uma nota aqui, né? Ó, colocamos a nota do próprio Kardec. Colocamos este espírito entre os criminosos, se bem que não tenha sido atingido pela justiça humana, porque o crime consiste nos atos e não no castigo infligido pelos homens. Ocorre mesmo com o seguinte, vai ser o seguinte espírito, a nossa 15ª aula, que falaremos sobre o espírito de Castelnaudary, é uma coisa assim. Falaremos sobre isso na nossa próxima videoaula. Era essa então a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, muita reflexão, muito o que estudar, muito o que pensar. Beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.